Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastora Ana Lúcia. Paz do Senhor, Lúcia. Que bom, hein? Estamos na hora, hein? Isso. Tá bom aí a conexão? Você está me escutando direitinho? Tá, tudo bem, tudo Tá me certinho. escutando. Tá me ouvindo bem? Tô com fone aqui. Tô ouvindo bem. Claridade tá Senhor. boa, né? Tá ótimo, né? E vai continuar até o final aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aí, né? Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí na nossa live. Estamos ao vivo aqui no Insta, com a missionária, né, Lúcia Helena, minha cunhada, lá do Rio de Janeiro, né? Para a gente estar aqui falando um pouquinho, né, sobre esse tema, né, Lúcia? Maravilhoso, É verdade. né? Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Porque sem o poder de Deus, nós não conseguimos superar as grandes dificuldades que a vida nos apresenta. Verdade. Está ouvindo um ruído. Esse ruído é aí ou é aqui? Eu não estou escutando assim ruído. Para mim aqui tá bom. Tá normal. Vamos ver se alguém reclama desse ruído, né? Mas aqui está um silêncio. A paz do Senhor aí, as irmãs que já estão entrando. Isso, irmã de Nosso tema hoje é fortalecei-vos no Senhor. Aleluias. Né? Fortalecei-vos no Senhor, porque durante muito tempo a gente ouvia de um evangelho em que falava muito de só vitórias e não nos preparava para viver as dificuldades da vida, né? Tantas lutas que nós passamos pela vida e que mesmo assim o Senhor tem estado conosco, né? E graças a Deus, nós devemos louvar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, sabendo que mesmo nas dificuldades Ele tem cuidado de nós. E a palavra do Senhor em Efésios 6,10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o Senhor, quando nos fala isso, Ele vem nos falar das armaduras de Deus, justamente preparando-nos, né, para esta batalha que nós temos, com as dificuldades que certamente teremos, que temos, né, na nossa vida material, mas que não impede a nossa caminhada até chegar ao céu, né? Algumas irmãs já sabem que eu passei por muitas dificuldades em termos da minha saúde, né? Há cerca de 3 anos atrás, quando eu fui acometida pelo câncer de ovário, um carcinoma de alto grau, com metástase no peritônio. Naquela época, os médicos me deram 6 meses de vida, mas que pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me sustentado durante esta caminhada. O Senhor tem mostrado quanto Ele é bom. O Senhor tem mantido a minha fé, né, em pé, firme, sabendo o Deus em que eu creio, sabendo que Jesus é o autor e consumador da minha fé. E aí, lembrando daquele hino que diz, né, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também é. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E a nossa caminhada tem que demonstrar ao mundo o Deus que nós servimos, né? É claro que nós somos humanos, temos dificuldades, paramos para raciocinar, porque o Senhor nos convida
a ter um culto racional a Ele, né? Mas quando tudo foge ao nosso controle, nós sabemos que o Senhor ainda mantém o controle de todas as coisas. Então, naquela época, quando eu fui acometida por esta enfermidade, o médico me disse que os prognósticos eram mais ou menos de 6 meses de vida, e eu fiquei muito mal, fiquei com ascite, uma barriga enorme, não andava mais, não comia, e para a honra e para a glória do Senhor, eu comecei a fazer o tratamento de quimioterapia, e Deus foi me sustentando, foi me fortalecendo, e o medo deu lugar à confiança no Senhor, e o Senhor, a partir dali, passou a ter o domínio completo da nossa vida. E eu lembro aqui uma mensagem que eu estava escutando ainda agora, em que o Senhor, né, usou a minha sobrinha Flávia e estava dizendo que a sarça ardia e Moisés teve de olhar. Se revelado a cada um de nós que tem se colocado à disposição do Senhor. Quando eu imaginei que a maioria do caminho eu já tinha passado, que o vale eu já tinha passado, eu passei por uma nova experiência que foi a retirada das 2 mamas por causa de um novo câncer que me acometeu, e mais uma vez tive um diagnóstico médico muito ruim, mas mais uma vez o Senhor me sustentou. E aí, nesse sustentáculo do Senhor, dessa segunda vez, o Senhor me mostrou, é Ele que é o dono da vida, é Ele quem faz, o tempo é dele, tudo é para Ele, a glória é para Ele, importa é que o Senhor seja exaltado através da nossa vida, né? Muitos têm dificuldade de diversas formas, mas o que importa é que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus, né, Lúcia? E eu estava meditando também sobre esse tema fortalecer-vos no Senhor, no Salmo 73, e o verso 26, é interessante esse salmo, porque ele fala assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu falei, nossa, que interessante, né? Essa palavra. O nosso Deus é maravilhoso, né? A sua palavra se renova, a sua palavra é fiel. E aí a gente vê, né, que como o Senhor é tão cuidadoso, que quando a gente consegue viver esta palavra, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela vem nos garantindo isso, e quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática, né, tudo ganha um novo sentido. Aqui no Efésios 6, 10, que fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, aleluias, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, a gente observa que o dia mau vem. O dia mau vem para os servos de Deus também.
E o Senhor já nos falava em sua palavra que precisamos estar revestidos com a sua armadura, para que possamos o quê? Resistir esse dia mau. Aleluia, glória a Deus. Verdade, né? Em Salmo 46, eu falei isso da outra vez também, né? Glória a Deus. No Salmo 46, o Senhor, através desse salmo, ele falou muito comigo nos momentos em que eu estava mais frágil, no momento em que eu estava mais debilitada, no momento em que eu estava sabendo com a certeza de que nada mais estava no controle das minhas mãos, nada mais eu podia fazer. Os médicos também não podiam fazer. Então, o Senhor, ele me alentou com esse salmo. Eu quero deixar para os irmãos aqui que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Oh, glória a Deus, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quero dizer a todos, né, que entraram aí nessa live, que vão assistir essa live depois, estamos passando aí por esse tempo de pandemia, mas o Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio. É Ele que quebra o arco e corta a lança. Deus é maravilhoso. Nada saiu do controle do nosso Deus. Ele é a nossa rocha firme. Devemos ter a nossa mente com a confiança no Deus Todo-Poderoso, né? Os homens ímpios fazem menção de carros, fazem menção de cavalos, fazem menção de dinheiro, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor, né? Para muitos é perder, mas para nós sabemos que é ganho, porque nós almejamos não só nessa vida, mas na vida vindoura que o Senhor Jesus garantiu para nós. Aleluia. Aleluia. É verdade, né, minha irmã? Assim, a gente sabe que todos nós passamos por um período muito difícil, né? Todos nós, né? Uns mais, outros menos, não é verdade? E para você, aqui, o período mais difícil para você, Lúcia, qual foi? Bem, assim, no período em que eu sentia muitas dores, né? Assim, eu na realidade vivia bem, nunca sentia nada, meus exames estavam todos bem, não tinha sinal de nenhuma doença, essa doença apareceu de uma hora para outra, eu tenho todos os meus exames guardados, que eu não tinha nada, eu fiz meus exames em março, e foi detectada essa doença em estágio muito avançado em agosto, né, do mesmo ano. E nesse período em que eu fiquei sem andar e que o médico deu esse diagnóstico, embora eu ainda não soubesse, só minha família sabia, eu sentia muitas dores e me senti totalmente fraca, então eu senti muito medo. O medo
me paralisou. O medo fez com que a minha fé ficasse muito pequena. E eu lembrava daquela palavra do Senhor que dizia: se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, ordena para esse monte sair de um lado para o outro, né? E eu lembrava disso. Eu falava assim: agora que eu vejo por que essa palavra está escrita aí. Porque há momentos em que nós somos confrontados verdadeiramente para saber sobre a nossa fé. Eu não sabia que a minha fé era tão pequena. Eu não sabia o que eu ainda iria passar e já achava que aquilo era demais. Mas o Senhor completou a sua parte quando ele diz: a sua força está na sua fraqueza. Porque é onde eu clamei, aonde eu busquei e aonde Deus levantou intercessores pela minha vida. Deus levantou pessoas que se colocaram na brecha. Deus levantou homens e mulheres de diversos estados desse Brasil para buscar, para clamar pela minha vida. E eu agradeço a cada um dos irmãos que se colocaram e ainda se colocam na brecha pela minha vida diante do Senhor. Glória a Deus, né? Verdade, porque assim, quando a gente ficou sabendo, né, a gente começou a orar e faz movimentos de oração, e é de um estado, é de outro, e daqui a pouco você vê: nossa, como eu sou amada, né? Porque é verdade. Até pessoas mesmo que de repente você nem conhece, nem conhecia, estavam orando por você, né? Porque a gente... É verdade. Eu louvo a Deus pela vida destas pessoas, que tem realmente, Deus tem levantado intercessores. Nós observamos que, por exemplo, hoje em dia, né, as igrejas não estão podendo mais se reunir em templos, mas Deus tem levantado uma igreja viva que tem estado em ação, que tem feito a obra do Senhor, que tem falado, tem buscado, tem pregado que Jesus é o único que salva, cura e liberta. E que Ele continua sendo Deus, mesmo que não faça aquilo que queremos, né? Porque a vontade do Senhor para nós é melhor do que a nossa. Né? Nós fazemos planos, mas o Senhor tem planos melhores para nós. É claro que como pessoas, né, nós não queremos morrer, a nossa vontade não é morrer. E aí, nisso eu quero dar um testemunho que eu ficava falando com o Senhor: Senhor, eu creio em Ti, por que eu tenho medo de morrer? Por que eu tenho medo de morrer, Senhor, se eu quero ver a sua glória? E um dia, o Senhor se revelou a mim e disse assim, eu escutei uma voz audível que disse: a vontade de viver foi eu que te dei, então lute. Então eu percebi que eu não tinha medo de morrer, eu tinha vontade de viver. E eu comecei a pedir: Senhor, me dá estratégia, Senhor, me fortalece, Senhor, sê comigo, Senhor, que eu possa compreender o que Tu queres para a minha vida. E aí o Senhor foi levantando pessoas, uma pastora amiga minha, me deu uma estratégia que foi da alimentação, e eu recebi aquilo como sendo resposta de Deus às orações, e fui fazendo aquela alimentação diferenciada. Comecei a me tratar com um morfologista, continuo fazendo quimioterapia, são 3 anos e meio fazendo quimioterapia, mas graças a Deus, Deus tem se mostrado, né? Deus tem se feito presente, Jesus tem se feito fiel.
E eu louvo a Deus, engrandeço a Deus por tantos benefícios que o Senhor tem me feito. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. E também assim, Lúcia, a gente vê assim que você é uma pessoa muito espontânea. Aonde você chega, você faz assim alegria, né? Essa força, né, que você tem também. Eu lembro que quando você esteve aqui com o seu esposo Manuel, meu cunhado, a Sandrinha, a gente foi dormir tarde, você ensinou a Natália a fazer empadão, fez bolo assim, de banana, né, que o pastor Gilson gosta muito. E assim, a gente fica, nossa, assim, pra gente é um motivo assim, tipo, nossa, que coisa, né? Porque, com certeza, você passou dias de lutas, de repente você se sentiu até sozinha, sem esperança, mas você passou por isso. Eu vou até perguntar isso, né? Você chegou a se sentir sozinha, sem esperança, porque quando você chega no lugar, você traz alegria, você contagia a gente. Então, quando a gente olha para você, fica, nossa... Veja bem, realmente, as pessoas que passam por um processo de câncer, ela realmente não é mais a mesma, ela se modifica. O Senhor nos mostra, né, que nós não somos donos mais da nossa vida, nós não somos. E uma coisa o Senhor me ensinou, eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa que adoro crianças, adoro a vida, sempre fui assim. Mas o Senhor me mostrou o seguinte, a qualquer momento eu irei me encontrar com Ele. O que eu deixarei aqui como legado, como mulher de Deus? Não uma super mulher, não é isso, mas uma mulher que buscou força no Senhor. Uma mulher que buscou em Deus a sua fortaleza. Uma mulher que buscou e que experimentou o que o Senhor verdadeiramente prometeu através da sua palavra. E eu tenho visto, né, que eu fiquei doente aos 58 anos. Busco a minha cura todos os dias, mas se não for da vontade do Senhor, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Foi difícil eu ter ficado careca na primeira vez. Eu já estou careca pela terceira vez. E eu me olho, eu não vejo mais aquela Lúcia de antes. Eu vejo uma Lúcia diferente. Então eu não quero deixar para nenhuma das mulheres que me assistem, nenhuma das pessoas que me conhecem, uma super mulher, mas uma mulher dependente do amor de Deus, dependente do cuidado de Deus, dependente das orações dos irmãos, que se não fosse pela unidade da Igreja Viva do Senhor, se não fosse pelo amor daqueles que me cercam, verdadeiramente eu não teria conseguido. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um que me cerca. Eu tenho uma netinha que tem 3 anos e meio. A minha netinha nasceu justamente quando eu parei de trabalhar e fiquei doente. Então, toda vez que eu vejo a minha neta, Malu, eu olho e vejo vida. Então, eu vejo Deus. Eu vejo Deus através da vida dos meus netos. Eu vejo Deus através da vida dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas. Eu vejo a outra geração já sendo formada. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo. E é por isso que me dá cada vez mais essa alegria. Eu não fico pensando na doença. Eu fico pensando em Jesus. Glória a Deus. Hoje, por exemplo, nós viemos, né? Estamos aqui em reclusos por causa da Covid-19. Então, muito no bairro onde eu moro, está tendo muitos casos. Então, eu vim para Saquarema, aqui numa região mais isolada. Estou aqui com o meu esposo.
e passei o dia hoje louvando a Deus, escutando louvores, e aquilo foi alegrando meu coração, e eu me senti no céu. Aleluia. Aleluia, né? É verdade, minha amada. Você está falando que está com seu esposo, né? Sobre a família, né, Lúcia? Qual a importância, né, da família nessa hora? Veja só, realmente a família, o amor da família é muito importante. O amor dos verdadeiros amigos são importantes. O amor da igreja é muito importante. Aquela palavra que diz assim, ó, estive doente, não me visitaste, estive na prisão, não me visitaste, estive nu, não me cobriste, tive fome, não me deste comer. Ela é uma verdade. Então, o paciente, o doente, ele precisa de atenção, ele precisa ser amparado, né? Então, assim, eu quero dizer para todos os irmãos, né, quando passar essa pandemia toda, que nós possamos ter a oportunidade de nos abraçar, porque o amor cura, o amor sara, o amor festa através de cada um de nós. É assim que o amor de Deus se multiplica. Glória a Deus. Então, assim, a família, a minha família, foi muito importante para mim. Me deram todo o cuidado, meus filhos, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, todos me envolveram com um carinho muito grande. Isso também me ajudou demais a superar, né, os momentos difíceis. Glória a Deus, né? Demonstração de amor, né? Muito bom. Então, Lúcia, a gente como servos do Senhor, a gente sempre tem experiência com Deus. Todos nós, né? E tem umas que são bem marcantes. E nesse período, assim, qual foi a experiência? Com certeza você teve várias experiências com Deus, com certeza. Sim. Mas qual foi a que mais marcou? A que mais marcou para mim foi um dia em que eu estava deitada na minha cama, orando ao Senhor, e eu vi algumas letras caindo do teto da minha casa. Os pentecostais, as pessoas que creem em Deus, vão entender isso que eu estou falando. E eu falava assim, eu falei comigo, eu acho que eu estou ficando louca. O Senhor fala comigo através de uma voz, não através de letras. E aquela voz falou para mim assim, falarei contigo agora de uma forma diferente. E aquelas letras se formavam em frases, e aquela frase dizia o seguinte: eu não estou em rituais, eu não estou em tantos lugares que dizem e pregam o meu nome, mas homens buscam glória para si mesmo. E eu falei, Senhor, é o Senhor que está falando comigo? E aquelas letras se transformaram em frases, dizendo assim, sim, sou eu que falo contigo. Glória então o Senhor se mostrou de uma maneira sobrenatural para mim. Essa foi uma experiência muito grande que eu tive. Engraçado, né? Como eu estava doente, eu queria ter uma experiência que o Senhor falasse da minha cura. Mas o Senhor não disse isso. O Senhor se revelou da seguinte maneira: eu não estou em rituais. Eu não estou onde muitos querem glória para si mesmo. Falam no nome de Jesus, mas não é o Senhor que está sendo exaltado verdadeiramente ali, naquele local. E nós temos que glorificar a Jesus, que Ele é o único e suficiente Salvador. Foi Ele que venceu a morte. Jesus deu a vida para que fôssemos salvos e venceu a morte para que pudéssemos crer na vida eterna.
É o nome de Jesus que tem que ser glorificado, porque Jesus disse que quando ele veio glorificar ao Pai. E nós glorificamos a Jesus. Então, é esta igreja verdadeira que o Senhor Jesus virá buscar. É esta igreja que se preocupa com almas salvas, pessoas restauradas, livres do pecado. É esse que Jesus virá buscar. É esta igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Então, se você está com alguma doença no seu corpo, o seu espírito é perfeito, a sua alma é sarada em Cristo Jesus, glória a Deus, e a sua alma permanecerá com o Senhor, o seu espírito vai diretamente para Deus, e a sua carne será consumida e voltará ao pó. Nós não padeceremos simplesmente e morreremos, nós viveremos eternamente, esta é a nossa esperança. Então, se nós estivermos nos aproximando do período em que nós derradeiramente iremos nos encontrar com o Senhor, nós poderemos dizer ao Senhor: Senhor, acabei a carreira, guardei a fé, Senhor, glória a Deus, aleluia. E ouviremos o Senhor nos chamar, aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa esperança, né? A esperança é verdade. De todos, né? Encontrar com... Sumiu o áudio. É verdade, então nós temos que estar o quê? Né? A todos os dias pedindo perdão ao Senhor por aquilo que cometemos, pelas nossas omissões, né? Mantendo o nosso relacionamento com as pessoas, com palavras de bênção que edifique a vida dos outros, que o Espírito Santo de Deus possa se mover e possa tocar a vida daqueles que nos cercam, para que ele possa se lembrar: Jesus é o nosso Redentor. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz, né, que o Senhor não leva em conta o período da nossa ignorância. Quando nós recebemos o Senhor como nosso Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nossos pecados são lançados no mar do esquecimento e somos feitos nova criatura. Nós também, nisso, temos que nos perdoar para que possamos estar integralmente com o Senhor, fazendo parte de um só reino, uma só carne, né? Um só Espírito e um só Senhor. Verdade, né? Graças a Deus, glória a Deus, né? Pela palavra do Senhor. E o Salmo 27, né, Lúcia? Tá dando para ouvir aí? Amém? Tá dando para ouvir. O Salmo 27, eu separei aqui, o versículo 1, né? Nós temos o Senhor, né? Que a nossa força, ela vem do Senhor, né? E o Salmo 27, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aleluia! Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Não é verdade? Porque a nossa força, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, né? Ontem eu estava aqui no curso de oração, falando sobre os benefícios da oração, né? E eu li em Isaías falando que o Deus é o Deus de toda consolação, né? Que Ele nos consola. Que coisa mais linda, né? Nosso Deus é o Pai. É verdade, Ana Lúcia. Pastora Ana Lúcia, realmente é verdade. Dentro de um grupo de mulheres com câncer que eu faço parte, né? Ali eu também oro, ajudo a consolar, né? Uma moça me chamou de mentirosa, ela dizendo que não era possível eu ter passado por 2 processos de câncer tão difíceis, né? Tá com a vida na corda bamba e ser feliz. Eu falei, uai,
Claro que é possível, falei para ela, tanto é possível que estou aí. Se eu deixar a minha mente dominada pela enfermidade, pela doença, eu vou viver triste. Eu não vou ver o meu Deus. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Então eu tenho que manter o meu coração alegre. Eu tenho que ter meu coração, manter o meu coração e meu entendimento firmes no Senhor, né? Então eu pensei assim, eu falei, realmente, aqueles que não conhecem a Deus não têm intimidade, não conhecem o que o Espírito Santo pode fazer em nosso coração, como ele pode nos conduzir em meio à dificuldade. A palavra do Senhor, ela fala que no deserto, lá no vale de ossos secos, tinha profeta, lá no Vale dos Ossos Secos tinha ordem de Deus, lá no Vale dos Ossos Secos teve milagre, lá no Vale de Ossos Secos teve aprendizado, lá no Vale de Ossos Secos teve tudo que o profeta poderia, embora fosse uma revelação para a nação, Deus também queria nos ensinar ali, para que nós não ficássemos prostrados, aleluia. Porque você vê que as igrejas não estão podendo se reunir, mas a igreja está avançando. Estamos nós aí, você em São Paulo, eu no Rio de Janeiro, fazendo o ID de Jesus, continuando a obra do